Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos agora dar continuidade à nossa Base Nacional Comum Curricular. Se você não assistiu o primeiro vídeo, recomendo que você o assista para dar continuidade aqui nesse próximo bloco. Vamos lá? Então, vamos falar agora de dois conceitos muito importantes dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é o conceito de competência e o conceito de habilidades. Vamos lá. Competências. O que são as competências de acordo com a Base Nacional Comum Curricular? Competências é um conceito mais amplo em relação a habilidades e abrangente. É definida, como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, Então, dentro das competências, assim como a base afirma, as competências são mobilização, um conjunto de mobilização de conhecimentos, que são conceitos e procedimentos. As habilidades, também estão dentro das competências, que são práticas cognitivas e socioemocionais, como a gente já viu no nosso primeiro bloco. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida humana, da vida cotidiana, e do exercício da cidadania e do mundo do trabalho, que são os fins, da educação escolar, que são até estipulados lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, o que até agora que a gente tem que ter em mente? Que as competências são um conceito mais abrangente, Ele é mais amplo. E dentro das competências, a gente tem habilidades, Também, vamos continuar aqui. Em outras palavras, uma competência é a capacidade de usar o que sabe, Então, o que você sabe, o seu conhecimento. O que se pode fazer, o que se consegue fazer, são as habilidades. Então, o conhecimento é o que você usa para atingir, uma demanda complexa da vida humana, da vida cotidiana. E as habilidades é o que você consegue fazer, É o que está ali, o que também constitui a nossa competência. E como se age, como se pensa, atitudes e valores. Para enfrentar um desafio em uma situação real. É o resultado da articulação desses diferentes elementos. Então, a competência vai ser você mobilizar os seus conhecimentos, que também estão dentro desses conhecimentos. Habilidades, e atitudes e valores para resolver um problema social. Exemplo, A competência da comunicação envolve não apenas saber ler e escrever, que são habilidades. Então, habilidades é você saber ler e escrever, é o que você sabe, Mas também aplicar esse conhecimento para expressar ideias de forma clara em diferentes contextos. Ouvir o outro, argumentar e usar diferentes linguagens de forma eficaz. Então, a competência, ela é mais ampla, porque por exemplo, você vai escrever uma redação dentro de uma prova de concurso público. Você precisa ter habilidades de ler e escrever. Mas esse conjunto de habilidades precisa, propor ali uma reflexão, propor uma argumentação. Então, você precisa considerar essas várias habilidades que você possui para conseguir escrever uma redação competente, uma redação que possua estratégias argumentativas, possua dados de fora, informações externas ao que você está escrevendo ali. Então, você vai juntar todas essas habilidades e vai conseguir ser competente naquela demanda, que é de escrever uma redação. Beleza? Então, é o que você sabe, Você vai juntar os seus conhecimentos para resolver algo. Agora, as habilidades, As habilidades, por sua vez, são aspectos mais específicos das competências. Então, as competências, como eu disse para vocês, são mais amplas, E as habilidades vão constituir as competências. Elas se referem ao saber fazer, Então, a habilidade é a competência, enquanto a competência é o que você sabe, a habilidade é o que você sabe fazer. Ou seja, são as práticas, Enquanto as competências são voltadas mais para a teoria. Os modos de agir e aplicar os conhecimentos e atitudes para resolver problemas ou realizar tarefas. Podem ser cognitivas, relacionadas ao pensamento e raciocínio, podem ser práticas, que são relacionadas à execução de tarefas, ou socioemocionais, que são relacionadas à gestão de emoções e interações sociais. As habilidades são como tijolos que, combinados com conhecimento, atitudes e valores, constroem uma competência. Então, tá vendo? A competência é o final, é o que você quer atingir. E você junta ali com as habilidades e mais outros conceitos que constituem as competências e consegue realizar algo. E aí você é competente para fazer esse algo.
Elas são expressas por verbos no infinitivo e indicam que o estudante deve ser capaz de realizar, né? Então, lembra que a gente está falando aqui que a Base Nacional Comum Curricular versa sobre o mínimo que o aluno deve aprender em cada etapa da educação? Então, ele precisa ter competências e habilidades a depender, né, daquela base, daqueles conteúdos indispensáveis para aquele aluno, para a formação daquele aluno naquela etapa. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo de aplicação da habilidade. Exemplo, dentro da competência de comunicação, algumas habilidades seriam identificar e analisar a função comunicativa de textos de diferentes gêneros, analisar os efeitos de sentido produzidos pelo uso de figuras de linguagem em textos, compreender textos de diferentes gêneros e esferas e mídias. Então, você está vendo que aqui a gente tem, né, ações específicas que juntas, né, atitudes, valores, juntas habilidades formam a nossa competência, que é o saber se comunicar, o saber escrever bem. Beleza? Agora, por fim aqui, vamos considerar essa distinção entre competências e habilidades, que é muito importante para a Base Nacional Comum Curricular. A base apresenta, primeiramente, 10 competências, que eu vou apresentar nessa aula. Essas 10 competências são competências gerais para a educação básica. É o que o aluno precisa saber, é o mínimo que o aluno precisa saber quando sai da educação básica, quando sai da escola, tá? Lá no ensino médio, lá no final do ensino médio. Que são amplas e aplicam todas as áreas e etapas, né? Então, vocês vão ver que essas competências gerais, elas são amplas. Elas vão considerar todas as etapas, todas as 3 etapas da educação básica. Abaixo delas, cada área do conhecimento, né, e componente curricular são definidas competências específicas. Dentro dessas competências específicas, são listadas habilidades que os alunos devem desenvolver para que a competência seja alcançada. Então, a gente sabe que competência é algo mais amplo, né? E a gente vai ver que na Base Nacional Comum Curricular é apresentado, né, competências gerais para a educação básica, então para todas as etapas da educação básica. Mas, como no nosso texto aqui, cada uma dessas etapas vão ter, né, competências específicas, habilidades também específicas, que vão constituir e vão formar essas competências. Quer ver? Ó, trouxe aqui, em resumo. As competências é o saber agir, né, em situações complexas, mobilizando tudo que se tem à disposição, né? Então, esse tudo que você tem à disposição envolve também as habilidades, né? Então, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores. Então, para formar uma competência, ó, vou colocar aqui, essa bolinha. Isso daqui é uma competência. Uma competência. Para formar uma competência, eu preciso de habilidade, eu preciso de conhecimento, eu preciso de atitude e eu preciso de valores. Beleza? E tudo isso é uma competência. Então, percebam aqui o tamanho da habilidade frente à competência, que é toda essa bolinha aqui. Beleza? Então, é o porquê e o pra quê da aprendizagem, né? É o que você precisa. Para que você precisa ter aquele conhecimento? Para que você precisa saber fazer alguma coisa? Para que você precisa ter esses valores, né? É o para quê e o porquê da aprendizagem. Agora, a habilidade vai ser o saber fazer algo específico, usando conhecimentos e atitudes. É o como da aprendizagem. Então, trouxe essa distinção aqui para a gente entender melhor competências e habilidades. Agora, a lei diretriz, a nossa Base Nacional Comum Curricular, que é alicerçada também pela Constituição Federal e pela nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vão ali estabelecer conteúdos mínimos, né? Que vão estabelecer a possibilidade de um documento que estabeleça conteúdos mínimos, que agora é a nossa Base Nacional Comum Curricular. E a Base Nacional Comum Curricular, dentro de seu documento, ela estabelece uma referência, uma relação com a Agenda, né, de 2030, da ONU, né? E o que tem? Qual é essa relação que é importante para a nossa prova? A Base Nacional Comum Curricular, a nossa Base Nacional Comum Curricular, possui uma forte relação com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, da ONU, especialmente no que tange ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, né?
que trata da educação de qualidade. Então, expressamente, a gente tem um objetivo dentro lá da nossa agenda da ONU, né, que trata desses objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o 4 da educação de qualidade. Mas a gente vai ver aqui também algumas características implícitas que também fazem relação aqui da nossa lei diretriz, da nossa Base Nacional Comum Curricular, né, que é alicerçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a agenda da ONU de 2030. Vamos observar. Então, eu trouxe aqui, né, os nossos objetivos. Ok. O documento da BNCC faz menção explícita à Base Nacional Comum Curricular, né? Então, há aqui uma relação explícita da agenda da ONU com a nossa Base Nacional Comum Curricular de 2030, né? Especialmente compromisso com a educação integral e o desenvolvimento humano de todas as suas dimensões, conforme defendido pela Base Nacional Comum Curricular. Está em sintonia com a visão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de uma educação que promova um desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai ver que essa educação integral, que é conhecer, que é entender o aluno nos seus vários aspectos, né? Essa educação integral vai estar alicerçada, né, no objetivo em alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, beleza? Então, vamos observar aqui. Primeiro, né, estamos aqui explicitamente falando de um dos objetivos, que é a educação de qualidade. Educação de qualidade é o nosso quarto, né, objetivo de desenvolvimento sustentável lá dentro da nossa agenda de 2030 da ONU, beleza? Esse é um objetivo explícito, né, explícito. Ele aparece explicitamente lá na agenda de 2030, tá? Então, a agenda de 2030, adotada em 2015, tem como seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável o quarto, né? Que é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, esse objetivo aqui, ele conversa com vários normativos da educação, né, em território nacional. Ele conversa com princípios, né, da Lei de Diretrizes e Bases que estão também na Constituição Federal, como, por exemplo, o princípio de educação ao longo da vida, né, que se casa com a modalidade EJA, Educação para Jovens e Adultos, beleza? Então, mesmo que você não tenha ali uma idade mínima, né, para frequentar determinada etapa, né, você pode sim ingressar na educação e ter essa aprendizagem em diferentes tempos, beleza? A BNCC, ao estabelecer um conjunto de aprendizagens essenciais e garantir um patamar comum de aprendizagem para todos os alunos brasileiros, atua diretamente para cumprir as metas, né? Ela busca elevar a qualidade da educação oferecida no país. Então, todos os normativos também vão se casar para atingir esse objetivo, que é uma educação de qualidade, né? A gente tem que promover uma educação de qualidade. E para promover essa educação de qualidade, a gente estabelece, né, normas que estão desde a Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, e também normas que estão aqui na nossa Base Nacional Comum Curricular, que é atingir conteúdos indispensáveis para a formação de um aluno, conteúdos básicos, conteúdos mínimos. Beleza? Agora temos aqui também a educação integral e o desenvolvimento sustentável. Lembra que eu falei para vocês, na verdade, a gente está falando isso, né, desde o nosso bloco anterior, do nosso primeiro bloco de Base Nacional Comum Curricular. Há vários normativos, né, de educação no Brasil estabelece essa educação integral, que não é só a educação em tempo integral, que é aquela educação que amplia o tempo do aluno na escola. Na verdade, a educação integral busca formar o aluno em vários aspectos, né? Vai buscar formar o aluno em aspectos físicos, mentais, sensoriais, aspectos emocionais, então, psicomotores, todos esses aspectos. Então, vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular defende uma abordagem de educação integral, que visa o desenvolvimento do estudante em dimensões como intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Essa visão de formação humana, ampla e contextualizada, é essencial para que os indivíduos possam enfrentar os desafios complexos, né, do nosso século XXI, que inclui questões de sustentabilidade, justiça social e desenvolvimento econômico. Então, né, como
documentos, né, nacionais pregam por uma educação integral, a gente vai ter também, em regime de colaboração, documentos mais específicos, regionais, como é o documento aqui, o Currículo em Movimento da Educação aqui do DF, que preza, dentre os seus pressupostos, pela educação integral, né? Quer formar esse indivíduo que é um cidadão, né? E também preza sobre eixos temáticos voltados para a sustentabilidade. Então, é formar esse cidadão consciente também com a natureza, né? Dentre a sua educação integral, que versa sobre várias questões, várias dimensões. Aí, ao promover uma educação que aborda múltiplas dimensões, a Base Nacional Comum Curricular contribui para a formação de cidadãos conscientes e engajados para os princípios da Agenda 2030, capazes de atuar em prol de um mundo mais justo, sustentável e igualitário. Então, né, desde lá da nossa pedagogia histórico-crítica, psicologia histórico-cultural de Demerval Saviani, de Levi Vygotsky, a gente percebe que o indivíduo é formado pela sua prática social, que a gente não pode dissociar o indivíduo, a educação escolar, da prática social do indivíduo. E é isso que a gente preza aqui. A gente não vai desconsiderar os saberes do aluno, né? O que o aluno traz de fora para dentro da escola deve ser considerado. E isso faz com que a gente forme esse aluno completo, né, integral, para que ele aplique aquele conhecimento sistematizado quando ele voltar para a sua prática social, beleza? Que é o que Demerval Saviani fala, né? Equidade e inclusão. Como eu disse para vocês, a equidade, né, eu falei no último bloco, a equidade é diferente de igualdade, né? A equidade vai considerar as diferenças sociais, né? Vai considerar os alunos diferentes, então vai tratar os desiguais como desiguais. Então, a Base Nacional Comum Curricular tem um forte compromisso com a equidade, né? Buscando reverter desigualdades históricas no acesso e na qualidade da educação. Isso inclui a atenção às necessidades de grupos historicamente excluídos, como povos indígenas, comunidades quilombolas e pessoas com deficiência. Então, se você estuda, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e outros normativos que versam sobre esse grupo, né, sobre esse público, você vai aprender que a pessoa com deficiência vai aprender na rede regular de ensino. Então, a gente não pode fazer essa segregação. E quando a gente coloca o aluno com deficiência para aprender na rede regular de ensino, que é onde todos os alunos estão, a gente começa a lidar com a diversidade, né, com a variedade de pessoas que estão ali, né? Então, a gente já está formando tanto esse indivíduo, que é essa pessoa com deficiência, formando com contato com o outro, que é como Levi Vygotsky disse, a gente precisa, né, ter uma interação social para aprender, né, dentro da zona de desenvolvimento proximal, mas também a gente está ensinando os outros alunos a lidar com as diferenças, né, e é isso que é formar um aluno completo. Aí, vamos lá, né, essa busca por equidade e inclusão na educação é um pilar fundamental da Agenda 2030, que prega não deixar ninguém para trás. Né? Então, esse é um lema da nossa Agenda 2030, que também, né, é discutido, né, em vários normativos da educação dentro do Brasil. A Base Nacional Comum Curricular, ao propor um currículo que contemple a diversidade e promova igualdade de oportunidades de aprendizagem, alinha-se diretamente a esse princípio. Então, todo mundo aqui está, né, caminhando juntos para garantir essa equidade e inclusão. Agora vamos aqui à Base Nacional Comum Curricular. Como funciona? Qual é a sua estrutura? A estrutura da base é organizada em etapas, como a gente viu antes, né? Essas etapas, elas foram homologadas, né, em ordem. Então, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para garantir a educação básica, né, esses conteúdos mínimos para a educação básica, com o objetivo de assegurar que os estudantes desenvolvam 10 competências gerais ao longo da trajetória escolar. Então, o aluno entra lá no ensino infantil e sai lá no ensino médio, né, possuindo esses conteúdos mínimos e sendo ali capaz de viver em sociedade, né, como um cidadão completo. Então, eu tenho a educação infantil, né? Baseia-se em 6 direitos de aprendizagem. Então, a gente vai ver que, a depender de cada etapa, a gente vai mudar um pouquinho a visão dentro da estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Na educação infantil, eu falo em direitos de aprendizagem. Então, eu tenho 6 direitos de aprendizagem. E desenvolvimento, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Né? Então, eu vou considerar esses princípios com base também na idade do aluno, né?
O currículo é organizado em 5 campos de experiência. Então, a gente vai chamar aqui, né, os componentes dentro do currículo de campos de experiência, que é o eu, o outro, o nós, traços, sons, cores e formas, beleza? Aí, vamos lá para o ensino fundamental. Nessa etapa, ela é organizada em 5 áreas do conhecimento. Então, a gente não fala mais em campos de experiência. Agora estamos falando em áreas do conhecimento, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, que a gente sabe, né, que é um componente curricular que está presente no currículo do ensino fundamental, mas ele é de oferta obrigatória, mas matrícula facultativa. Matrícula facultativa. Beleza? Cada área possui competências específicas, como a gente já viu antes, né? E os componentes curriculares detalham os objetivos de conhecimento e habilidades para cada ano. Então, como eu disse para vocês, essas etapas foram homologadas, né? Uma de cada vez. E cada uma das etapas possui habilidades e competências distintas, beleza? Uma progressiva em relação à outra. Agora vamos lá para o ensino médio, né? O ensino médio possui o currículo do ensino médio, né? É composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, né? Então a gente tem a base, a formação geral do aluno, é a FG, vou colocar aqui, formação geral básica, complementada por itinerários formativos, né? Que são organizadas, né? A formação geral básica é organizada em 4 áreas do conhecimento, que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a gente tem aqui essa base, que é a formação geral básica dentro do ensino médio, que são os conteúdos mínimos a serem seguidos, complementados por itinerários formativos, né? Que permitem que os estudantes aprofundem seus estudos em uma área ou optem por uma formação técnica e profissional. Então, sempre vamos ter uma formação comum, né? E dentro do ensino médio, essa formação comum é complementada por itinerários formativos, né? Que vão garantir ali que o aluno conheça uma área do conhecimento específico, né? E se volte para a área profissional. Agora, vamos aqui, né? Conhecemos as estruturas da Base Nacional Comum Curricular. Aí eu trouxe aqui, né? Essas competências que eu trouxe para vocês, né? Que eu destaquei anteriormente. E eu vou abordá-las num próximo bloco, para a gente não ficar muito longa aqui. Vamos finalizar esse bloco. E no próximo bloco, a gente vai finalizar essa parte da Base Nacional Comum Curricular e resolver alguns exercícios. Até lá!